Não há crime de golpe de Estado no caso Bolsonaro. É o que diz um procurador do Ministério Público e estudioso, autor de livros em direito penal. Eu vou mostrar aqui para você. Quem está falando isso é César Dário Mariano da Silva. Ele não só tem experiência como promotor de justiça, procurador de justiça dentro do Ministério Público de São Paulo, mas ele também é especialista em direito penal, ele é professor, ele é autor de vários livros como Comentários à Lei de Execução Penal, Manual de Direito Penal, Lei de Drogas Comentadas e por aí vai. Ou seja, é uma pessoa que é especialista em direito penal e a partir da sua experiência e conhecimento acadêmico, ele está cravando. Não tem crime de golpe de Estado no caso Bolsonaro. E ele usa os argumentos que eu já usei aqui outras vezes, que você que acompanha o canal aqui sabe, que é o fato de que a gente precisa distinguir ato preparatório de ato executório, e nesse caso Bolsonaro você não tem atos de execução, que são os atos puníveis, mas ele vai além e usa outros argumentos que você vai ver aqui, que são argumentos inéditos. Presta atenção, eu vou ler aqui e vou explicar para você porque ele usa a linguagem técnica. Então vem aqui o César Dário Mariano da Silva e diz: pessoal, eu reafirmo o que eu disse. Por todos os ângulos que você examine a questão de forma técnica, não aconteceu o crime de golpe de Estado como amplamente divulgado por algumas emissoras de televisão e consta lá do relatório da Polícia Federal, que ainda deve ser analisado pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, que pode ter uma visão diferente. E ele frisa, a questão aqui não é ideológica, a questão não é partidária, a questão aqui é técnica, você tem que usar as técnicas do direito de interpretação da lei. Se você enveredar pelo caminho da ideologia partidária para querer interpretar a lei, você vai ser conduzido ao caminho errado, é o que ele está dizendo. E aí ele diz, olha, a gente tem que olhar para a lei. O que a lei diz? Como que a lei descreve esse crime de tentativa de golpe de Estado? E aí ele vem e ele descreve. Quando a gente fala da descrição de um crime específico na lei, a gente chama isso de tipo penal. Por isso que o César aqui ele fala o tipo do artigo 359-M do Código Penal. Ele está falando aqui de uma descrição de um crime que está lá prevista no Código Penal. E ele fala, como é que o Código Penal descreve esse crime? E descreve da seguinte forma: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. E o Código Penal prevê uma pena de prisão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Tá bom? Todo mundo acompanhou até aqui? Agora, vamos avançar um pouquinho, ó. Ele vai agora destrinchar essa redação do crime e ele vai mostrar como a conduta do caso Bolsonaro, dessa investigação do suposto golpe do Bolsonaro, não se enquadra nesse artigo que descreveu o crime. E uma coisa importante para você entender, que ele vai dizer aqui, mas eu já vou começar dizendo isso. Para que alguém possa ser punido pelo Estado em razão de um crime, o comportamento, a conduta dessa pessoa que vai ser punida tem que se enquadrar, tem que se encaixar perfeitamente na descrição desse comportamento que está previsto no Código Penal. Essa é uma garantia básica da democracia, do Estado de Direito, é uma conquista humanitária de séculos do avanço do direito, que diz o seguinte: para você ser punido por um crime, a tua conduta, o teu comportamento tem que se enquadrar perfeitamente na descrição do crime prevista na lei. Então você não pode estender a interpretação daquele comportamento para abarcar outros comportamentos parecidos com o comportamento descrito na lei como criminoso. Você não pode abarcar condutas comparáveis àquelas descritas na lei como criminosas e punir aquelas que não estão descritas na lei. Não, isso não pode acontecer. Isso é pacífico. Isso é pacífico nos livros, isso é pacífico nos tribunais, isso não é uma matéria controvertida. Sempre é e sempre foi assim. Partindo disso, entende aqui comigo, ó. Veja o que o César falava. Ele falava, olha, o verbo depor, que está descrevendo aqui se é conduta de golpe de Estado, o verbo depor, ele implica que o presidente já estivesse empossado e ocupando a presidência quando da conduta. Ou seja, para que pudesse haver um crime de golpe de Estado, o Lula já tinha que ser presidente quando o Bolsonaro, supostamente, tentasse esse golpe de Estado. Sem um governo legitimamente constituído, sem um governo eleito, sem o presidente empossado, não tem como se falar de deposição de um governo. E ele fala mais, ele fala que a norma também fala de governo constituído. Olha aqui, ó, olha como que está escrito, ó, tentar depor governo legitimamente constituído. Vou até destacar aqui, ó, esse tipo penal, que é a descrição da lei. Olha ali, ó. Ele também fala, ó, tentar depor o governo legitimamente constituído. E aí ele acrescenta, ele esclarece. Não diz aqui, a previsão do crime, do Código Penal, não fala governo eleito ou diplomado. Não. Um governo constituído é aquele que já está em funcionamento.
Então não tem como ter golpe de Estado contra o governo Lula sem um governo Lula em funcionamento. E ele diz, lembro que qualquer norma penal incriminadora que prevê uma punição criminal deve ser interpretada restritivamente e não pode ter uma analogia contra o réu, ou seja, você não pode pegar um comportamento do réu parecido com aquele descrito no Código Penal e punir aquele comportamento, não pode. Só se o comportamento é perfeitamente enquadrável à regra que é prevista no Código Penal. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele diz, também é elemento do tipo... O que é elemento do tipo, Deltan? Também é uma parte daquela descrição da regra que prevê o crime, também é um elemento do tipo penal, que é aquela regra que descreve o crime, que tenha sido empregada para a deposição do governo a violência, que é a violência física contra a pessoa ou a ameaça que deve ser grave. Claro, vamos voltar lá no tipo penal, olha aqui, ó, na descrição do crime, ó, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. E aí ele fala, olha, se exige que exista violência ou ameaça. Além do mais, o modo de execução do delito deve ter um potencial de levar à deposição do governo. Do contrário, se os meios empregados forem absolutamente ineficazes para a finalidade pretendida, haverá o que a lei chama de crime impossível. O que ele está querendo dizer aqui? Que para existir um crime, você tem que empregar meios, métodos que sejam minimamente eficazes para você atingir a finalidade. Senão a tua conduta é impunível. Por exemplo, se você dá um copo de água, achando que aquele copo de água vai matar alguém, como um copo de veneno mataria alguém, esse é um crime impossível, porque o copo de água, para uma pessoa normal, é lógico que não vai matá-la. E o que ele está aqui sugerindo nesse texto é que os meios empregados até então, já que não tinha ato executório, não eram minimamente hábeis para a consecução, para alcançar a finalidade pretendida de um golpe de Estado. Afinal de contas, não tinha nem governo legitimamente constituído. E aí, por fim, ele fala que o verbo tentar, de tentar um golpe de Estado, implica o início de atos executórios. Isso aqui você já está cansado de saber, que eu sempre explico aqui nas minhas explicações aqui do canal, tá? O que ele diz? O verbo tentar implica que tenha começado atos executórios para que você possa punir a conduta. Não são puníveis as fases de cogitação nem de preparação. Quando você fala de um crime, tem um caminho de um crime. A primeira fase do caminho do crime é cogitar um crime. Ah, eu acho que eu vou matar fulano. Essa é a cogitação, isso não é punível pela nossa lei. Aí tem a segunda fase, que é a preparação. Você compra uma faca para matar a pessoa. Isso também não é punível pela nossa lei. Só passa a ser punível quando você passa a executar. Quando você ergue a mão para esfaquear a pessoa, correndo na direção dela, você começa a querer esfaquear ela, aí é ato executório, tá? E aí o César diz aqui, ó, se não houve início dos atos de execução do golpe de Estado, não tem esse crime. Assim, o mero pensar, idealização, as conversas sobre o golpe, uma minuta de golpe e os atos de planejamento não são puníveis no nosso direito. Qual é a exceção a isso? A exceção acontece só se o ato preparatório é em si próprio um crime. Por exemplo, se você compra para praticar o crime uma arma de fogo no mercado negro, a posse dessa arma de fogo clandestina é crime por si só e você vai ser punido. Mas se você comprou uma faca para matar a pessoa, e claro que você não foi lá esfaquear ela, você comprou simplesmente a faca, isso não é punível. Então o que ele está dizendo aqui é que a única exceção para você punir ato preparatório é quando o próprio ato preparatório é em si um crime, como no caso do crime de associação criminosa. Quando as pessoas se associam para praticar crimes, a mera associação permanente e estável para praticar crimes já é punível como um crime autônomo no Código Penal. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele diz, olha, eu estou dizendo tudo isso, mas não sou eu que estou dizendo, meus amigos, mas é a lei, é a legislação, que é assim interpretada há décadas e não pode mudar agora de uma hora para outra para punir alguém especificamente, para o STF se vingar de uma pessoa. Não pode mudar de uma hora para outra a interpretação da lei de décadas, conforme o nome que consta na capa do processo. Você não pode mudar a visão e aplicação da lei individualmente, dizer, para fulano é uma interpretação, para ciclano, para o Bolsonaro, aí vão mudar para punir ele. Isso é injustiça, isso é tribunal de exceção, isso é arbitrariedade. E aí segue dizendo, esse novo tipo penal, que ele é relativamente novo, crime de tentativa de golpe de Estado, ele foi criado recentemente. E aí ele diz, esse novo tipo penal, que contém, aliás, uma pena elevadíssima, deve ser muito bem analisado e empregado, a fim de que não constitua um elemento de perseguição política e ideológica. O que ele está dizendo aqui nas entrelinhas? Está dizendo, olha,
do jeito que estão usando aí, é para perseguir e para punir a partir de uma visão política e ideológica totalmente fora do Estado de Direito, fora da justiça, fora do que prevê a lei. Você concorda? Conta para mim aí nos comentários, curta o vídeo e compartilha nos seus grupos de WhatsApp.